Amados irmãos, amadas irmãs, como vocês estão? Boa noite. Eu sou Mônica Laia, bem-vindo a esse canal. Você está no Divina Chama Gêmea, um canal criado por mim e pela minha irmã de alma, minha alma gêmea, Jaque Ramos, para falar das conexões divinas, almas gêmeas e chamas gêmeas. E, gente, hoje eu vou falar de um tema que eu estava tentando criar um roteiro para falar desse tema. Porque é algo tão importante para mim, é um negócio que... Sabe aquela ficha que vai caindo? Isso é uma ficha que foi caindo ao longo dessas semanas e, na verdade, eu acho que eu ainda estou amadurecendo uma conclusão. Mas como a gente tem essa característica aqui de trocar, né? Porque eu sempre falo que aqui ninguém é dono de verdade nenhuma, eu trago aqui as minhas experiências, a Jaque traz as dela e a gente vai construindo um entendimento juntos, com vocês também trazendo as experiências de vocês. Então, exatamente porque a gente tem essa dinâmica de troca, eu falei, quer saber, eu não vou esperar chegar numa conclusão muito pacífica, eu vou fazer o vídeo e vou esperar que a galera interaja comigo e a gente chegue juntos numa conclusão. O que eu vou falar? Eu vou falar do perigo da gente criar questões kármicas, né? Dívidas kármicas, pactos kármicos na nossa jornada de chama atual. E uma vez que a gente corre esse risco, se a gente cai nessa armadilha de criar essas condições kármicas, a gente acaba atrapalhando e talvez até impedindo o nosso entrelaçamento, a nossa fusão aqui nessa vida, nessa encarnação em 3D com a nossa chama ou com a nossa alma gêmea. O que seria essa criação de uma dívida kármica, de uma questão kármica? Eu vou tentar trazer em exemplos, tá? Que eu acho que fica mais fácil de todo mundo entender e eu me sinto também mais confortável para explicar. Meu primeiro namorado, assim, mais sério, né? Alguém que eu realmente me envolvi, que eu realmente pensei em construir uma vida, levar para casa, apresentar para os meus pais, etc e tal. Quando eu o conheci, há muito tempo atrás, ele era noivo, né? Casamento marcado, tá? Família toda envolvida. E ele era advogado de um escritório. Eu na época eu era estagiária, era o meu primeiro estágio, eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito, né, que eu fiz Direito antes de fazer Psicologia. E eu o conheci e foi assim, surreal, assim, a nossa ligação, a nossa conexão. Foi uma coisa muito intensa, principalmente fisicamente, assim, eu tinha um tesão enorme. A gente pode falar essa palavra? No YouTube? Putz, bom, já foi. Eu tinha um T enorme, né, nele e ele em mim. Mas ele era noivo, mas tudo bem, a gente começou a sair e como a coisa foi muito intensa, muito forte, ele terminou o noivado. E ele terminou o noivado de um jeito assim muito brusco, sabe? Uma coisa assim, da noite pro dia, pegou todo mundo de saia justa, a família dele ficou ali super sem graça perante a família da noiva, a noiva ficou péssima, essa menina provavelmente me odiou muitos anos. E assim, eu vou ser muito sincera com vocês, na época eu não fiz juro, assim, eu não teria por que mentir aqui pra vocês, até porque isso já tem muito tempo. Isso deve estar fazendo, sei lá, mais de 20 anos. Mas na época eu não tinha assim uma intenção genuína, eu não pensava assim, nossa, eu quero que o Vicente se separe da noiva e fique comigo. Não. Eu estava muito numa coisa assim, vou viver essa paixão aqui, se der, deu, se não der, sei lá. Muito jovem, muito inconsequente também.
Mas o fato é que o Vi, ele acabou, acho que sendo também muito imaturo, muito irresponsável afetivamente. E a coisa foi assim, sabe, da noite pro dia e de um jeito assim péssimo. Ele ele quis na época meio que terminar pelo telefone. Ai, foi uma coisa horrorosa. E aí eu tava pensando nisso esses dias atrás, que assim, a minha chama, né, agora passa 25 anos depois, atualidade. A minha chama, pode ser que ela tenha um compromisso, tá? Eu não vou afirmar aqui que ela tem, porque eu não quero expô-lo ainda, né? Ainda. Em breve eu vou expor, por enquanto não. Mas pode ser que ele tenha um compromisso, tá? Ele não é um compromisso assim tão sério, mas ele tá saindo de um relacionamento, tá? Ele já está saindo. Quando eu conheci, ele já estava saindo. É um pouco diferente desse contexto que eu vivi com o Vicente, que ele ainda estava no relacionamento. Mas ainda assim, esse estar saindo ainda é um processo. Tem famílias envolvidas, tem crianças envolvidas, tem uma história envolvida. E qual é a relação que eu fiz com o Vicente, né? Eu fiquei aqui pensando. Eu provavelmente já tive, ou criei, ou tenho, não sei se já paguei, não sei se já consertei isso de alguma forma, mas eu provavelmente criei uma dívida kármica quando eu me relacionei ali com o Vicente naquelas circunstâncias e, de certa forma, provoquei, ainda que indiretamente, o fim daquele relacionamento. Eu criei uma coisa kármica, é fato, gente, eu fiz gente sofrer. Mesmo que tenha sido uma coisa sem querer, mesmo que não tenha sido a minha intenção, eu fiz muita gente sofrer. Vicente fez muita gente sofrer. E lógico que a gente criou uma dívida kármica com isso. Então, se eu começo a forçar a barra para que a minha chama hoje, sei lá, 25 anos depois, saia de um relacionamento, termine um relacionamento assim, como o Vi fez há 25 anos atrás, gente, eu tô repetindo a mesma história. Então, assim, como é que um relacionamento, uma conexão divina, que a gente vive falando aqui, que é um negócio fora da casinha, fora do normal, que quando acontece, quando bomba, a gente cumpre inclusive uma missão espiritual, uma missão transcendental. Como que uma coisa tão sagrada, pode ser maculada, pode vir maculada de uma dívida kármica? Não poderia, não poderia. Assim, a minha chama não poderia vir para mim nas mesmas condições ou em condições parecidas como, por exemplo, o Vicente veio há 25 anos atrás. A minha chama tem que fazer uma história diferente, a minha chama tem que ter responsabilidade afetiva, a minha chama tem que encerrar todos os processos lá do lado de lá, a minha chama tem que sair do relacionamento que ele está com muito amor, com muito respeito, a pessoa que está com ele tem que sair bem. Ou seja, tem uma série de circunstâncias, tem uma série de coisas ali que fazem parte do contexto que tem que estar muito redonda, que tem que estar muito banhada e protegida de uma energia de amor para que a nossa conexão divina aconteça do jeito certo, do jeito que tem que acontecer, do jeito que, aliás, o único jeito que o nosso eu superior vai permitir, que é o jeito correto, né? Que jeito correto que é esse? É o jeito que não tem dívida kármica. É o jeito onde ninguém sai sofrendo. É o jeito onde ninguém, de certa forma, é vilipendiado por conta da nossa união. Porque se a nossa união puder trazer algum tipo de sofrimento, de transtorno, de dificuldade para alguma outra pessoa que esteja ali no nosso meio, que faça parte da nossa história, gente, o nosso eu superior já não vai permitir. Porque não é para ser assim. Conexão de chama tem que ser um negócio imaculado. Por quê? Porque é a conexão divina mais top que tem. É outro campeonato, cara. Chama gêmea é outro campeonato. Então, assim, não adianta vir com dívida kármica, não adianta vir trazendo sofrimento de outras pessoas, não adianta vir na pressa, não adianta vir de qualquer jeito, não adianta.
Então, parando para refletir sobre várias deslizes, várias coisas que eu fui cometendo ao longo da minha vida, em todos os relacionamentos amorosos que eu tive, e comparando com a minha história atual, com a minha chama e o momento da jornada que a gente se encontra, eu comecei a perceber que tem um monte de coisa ainda para ser arrumada, tem um monte de coisa para se ajustar. Porque se acontecesse agora, muita gente ia sair sofrendo, muita gente ia se sentir prejudicada. E aí a nossa união não ia dar certo. Não ia dar certo. A gente não ia, inclusive, ter força de ancorar ali a energia que é necessária para o propósito espiritual que a gente tem. A gente não ia ter força para lidar com todos os ataques das energias de não-luz que virão e que vêm mesmo quando é uma conexão divina, quando é uma conexão de chamas, né? Então, assim, não dá para forçar a barra. Não dá para querer que a minha chama cometa deslizes, ainda que eu me coloque ali numa posição de inocência. Não dá para querer que a minha chama faça um caminho como os relacionamentos normais, onde as questões de ego estão ali envolvidas. Não adianta. Então, por que eu estou trazendo esse tema? Porque, de certa forma, pensar sobre isso me trouxe um pouco mais de paz na espera, um pouco mais de confiança na espera. Porque agora eu entendo, e entendo cada vez mais, todo dia eu tenho um clique novo e procuro trazer, na maior humildade, trazer isso para que vocês também reflitam e talvez tenham também os seus próprios insights. Mas todo dia eu compreendo um pouco mais o que significa a pureza e a grandeza que estão ali envolvidas nessa jornada e como então é fundamental que os dois estejam realmente muito curados e muito livres para se unirem. Enquanto tiver pendência, enquanto tiver preocupação com dinheiro, com família, com questões sociais, enquanto tiver dívida kármica de outros relacionamentos, de outras histórias para resolver, a conexão, o entrelaçamento bacana, ok, que vai se manter, não acontece e não teria como acontecer. Porque, como eu disse, a gente não teria condição de sustentar os ataques e a gente não teria a força espiritual para o desempenho das nossas missões, dos nossos propósitos transcendentes. Então, calma nesse coração, gente. O que a gente pode fazer? A gente pode continuar trabalhando muito forte na nossa cura pessoal. A gente pode continuar trabalhando muito forte na cura da nossa criança interior, na cura das nossas questões egóicas, na descoberta das nossas dívidas kármicas, dos nossos pactos, para que a gente liquide todos eles. E a gente pode ficar mandando, vibrando ali muito amor para nossa chama, para que ele e ela também encontre o caminho de resolver as mesmas questões, de se melhorar, de se aprimorar, para que a gente possa estar ali finalmente numa condição banhada e protegida de amor para poder se unir. Isso é o que a gente pode fazer. Isso é a única coisa que a gente pode fazer. A gente não pode tentar acelerar o processo. E aí eu vou aproveitar para trazer um pedacinho de um outro tema que eu acredito que eu vou gravar depois um vídeo para falar só disso, que é a questão da gente tentar fazer magias, rituais, enfim, fazer ali, provocar ali situações energéticas, manipular a energia, manipular a espiritualidade, ou tentar manipular a energia, tentar manipular a espiritualidade para trazer a chama pra gente. Gente, você acha realmente que uma conexão dessa, divina, protegida pelo plano divino, né, tudo aquilo que a gente sabe, gente, toda a história que a gente sabe, você acha realmente que uma conexão dessa estaria suscetível à amarração? Ou algum tipo de trabalho que vai interferir no livre-arbítrio da outra parte? Oração para trazer amor de volta? Enfim, qualquer tipo de tentativa de manipulação energética? Não. Não, isso funciona com outras conexões, provavelmente sim. E provavelmente cada um sabe ali
o karma que tá arrastando quando começa a mexer com isso, tá? Eu faço magia do caos, eu posso dizer para vocês, magia volta pra gente triplicado. Então, muito cuidado quando você começa a tentar manipular a energia para conseguir alguma coisa a qualquer custo, porque isso vai ter um preço para ti. E a gente precisa, não é proibido, não é errado, eu não tô aqui dando lição de moral, mas a gente precisa ter consciência das consequências. Isso ajuda a gente na hora de escolher o que a gente vai fazer ou não, né? Pensar que a gente tem essa responsabilidade. Mas, enfim, esse tipo de manipulação de energia não funciona para chama. Por quê? Porque se é a conexão top dos tops da galáxia, outro campeonato, o nosso eu superior também não vai permitir esse tipo de barganha, porque isso seria uma tentativa de barganha espiritual. Não vai rolar, não vai rolar. Então, de novo, a gente cai naquilo que eu falei. O que eu posso fazer? Eu posso fazer oração, eu posso fazer esse exercício de mandar amor, de mandar vibração, eu posso acender vela para o anjo da guarda da chama, vibrar amor, intencionar amor, vibrar cura, intencionar cura, tudo isso é super válido, até porque tá de acordo com o propósito da jornada. Agora, tentar manipular, tentar mexer ali com o livre-arbítrio, gente, perda de tempo. Perda de tempo, e aí eu volto no começo do vídeo. Criar dívida kármica. É perda de tempo e criação de dívida kármica. Então, eu aconselharia você a repensar o quanto isso valeria a pena. Forçar uma união que não vai ter força para se manter. Vai provavelmente em algum momento ruir e separar de novo e num processo ainda mais dolorido. E sabe lá Deus se com isso tudo a gente não vai atrasar mais uma vida, mais uma encarnação para finalmente se entrelaçar. Então, muito cuidado com isso, né? Então, gente, é isso, sabe? É um vídeo, como eu disse pra vocês, que não tem talvez ali um roteiro tão certinho, começo, meio e fim. Acho que esse é um assunto que não tem fim. Esse é um assunto que tem começo e meio e muitas trocas ainda, né? Muitos insights, muita reflexão pra gente poder tentar chegar a algumas conclusões. Nem sei se a gente chega em uma, talvez algumas. Mas a intenção maior aqui era trazer esse insight que eu tive e compartilhar com vocês, inclusive, essa minha, eu diria até um pouco de preocupação de que vocês não arrastem dívidas kármicas, não criem questões kármicas na ansiedade de tentar acelerar uma coisa que não admite esse tipo de barganha, que não admite esse tipo de manipulação, tá? Era isso, gente. Nem sempre a gente traz vídeo leve, né? Tem dia que a gente traz vídeo pesado, mas é como eu falei pra vocês, é pra que a gente cresça mesmo, né? Pra que a gente possa trocar e construir algumas conclusões juntos. É isso, tá? Gente, por favor, troca aqui com a gente nos comentários, no WhatsApp. Se de alguma forma esse vídeo fez sentido para você, se ressoou com o teu coração, dá o seu like, seu joinha, se inscreve no canal. A gente traz vídeos quase todos os dias e a nossa intenção aqui, como eu sempre digo, não é trazer verdades, é a construção de possibilidades, de possíveis entendimentos acerca do assunto e obviamente o amparo, né, que a gente pode dar um para o outro na medida que a gente proporciona esse tipo de troca. É isso, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente noite para vocês. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.